Boa noite, sonhadores. É hora de desacelerar, de deixar o corre-corre do dia lá fora e mergulhar em um mundo onde a magia acontece. Encontre um lugar aconchegante, respire fundo e permita que a sua imaginação te guie. Hoje, vamos nos perder em uma história antiga, um conto sussurrado pelo tempo sobre fé, recomeço e, acima de tudo, uma chama que simplesmente se recusa a se apagar. Prepare-se, porque a jornada por Eldória está prestes a começar. Parte 1. O chamado da noite. Imagine um lugar esquecido pelo mundo. Um vale chamado Eldória, onde as horas parecem se esticar em um sono eterno. Lá no alto, nas ruínas de um castelo que um dia foi grandioso, vivia um homem, Alaric. Ele era o último guardião, e sua vida girava em torno de uma pequena luz, uma chama guardada em uma lanterna de cristal. Diziam que enquanto aquela chama brilhasse, o mundo encontraria seu equilíbrio, balançando entre a sombra e a esperança. Mas naquela noite, algo estranho aconteceu. O vento uivou mais forte, as velas do castelo tremeram, e a chama, a preciosa chama, quase se apagou. Alaric, com o coração apertado, tentou de tudo. Abriu seu velho livro de feitiços, lançou encantamentos, mas a luz parecia ter medo, diminuindo a cada instante. Foi então que uma voz suave, quase um sussurro, ecoou pelas paredes. A chama não precisa ser protegida, precisa ser libertada. Nesse momento, o sino da torre, mudo por 100 anos, ressoou com 3 toques lentos e graves, e no último, a chama se expandiu, brilhando como nunca. Uma sombra dançou na parede, o contorno de uma mulher feita de pura luz. A hora chegou, guardião. Eldória adormece, mas não sonha. Vá antes que o esquecimento consuma o último brilho. A lanterna se abriu sozinha e a chama voou pela janela, livre. Alaric, cansado, mas com uma nova determinação, pegou seu cajado e seu manto. As velas do castelo se apagaram uma a uma, enquanto ele deixava seu lar para trás. Assim começou a jornada do último mago, em busca da luz que ele prometeu jamais perder. Que aventura, não é? Parte 2. A Floresta dos Ecos. O luar, como um guia silencioso, levava Alaric por trilhas cobertas de folhas e névoa, mais fundo na Floresta dos Ecos. Era um lugar onde o tempo parecia respirar em silêncio, e as árvores, tão antigas, guardavam rostos gravados em seus troncos. Diziam que ali cada palavra dita voltava em forma de verdade. De repente, uma voz suave e acolhedora perguntou: "Por que você carrega tanta tristeza, velho mago?" Alaric olhou em volta, mas não viu ninguém. "Eu procuro algo que perdi, uma chama, e com ela, talvez, a esperança", ele respondeu. "Quem procura a luz deve primeiro aceitar a própria escuridão", disse a voz. E então, uma criatura feita de raízes e folhas, com olhos dourados e serenos, surgiu diante dele. Era o guardião da floresta. "Ela não confia mais em ti, Alaric", o espírito disse, com uma sabedoria ancestral, "porque aprendeu quando deveria tê-la compreendido." Alaric baixou a cabeça, sentindo o peso da verdade. "Eu só quis protegê-la do tempo, da dor, do esquecimento." O espírito sorriu gentilmente. "O tempo não destrói o que é verdadeiro, apenas revela quem está pronto para seguir." A chama apareceu tremendo, quase como uma memória viva. Ela girou em torno do mago, mostrando reflexos do passado. Seus mestres, o castelo, os aprendizes. O riso que um dia foi lindo e agora estava perdido. Com os olhos cheios de lágrimas, Alaric abriu as mãos. A chama pousou, aquecendo-o sem queimar. "O equilíbrio não está em prender a luz", murmurou o espírito, "mas em caminhar com ela." Quando Alaric abriu os olhos, a criatura havia desaparecido. A chama flutuava ao seu lado, calma, como se o tivesse perdoado. Juntos, eles atravessaram uma ponte de pedra antiga onde estava gravado: "Somente quem aceita o próprio passado pode atravessar o rio do esquecimento." E do outro lado, a floresta parecia ter ganhado vida novamente, vibrando com uma energia renovada. Que lição profunda, não é? Sobre perdoar e se perdoar. Parte 3. O Templo das Marés.
A jornada levou nosso mago até o mar. As ondas beijavam as rochas suavemente e o vento trazia o cheiro de sal e de infinito. Ali, aninhado entre dunas e colinas, erguia-se o Templo das Marés, uma construção de pedra tão antiga quanto o próprio tempo. Alaric entrou e no centro viu uma fonte com água tão pura que refletia o teto como um espelho. E sobre essa água, flutuando, estava outra chama. As duas luzes se reconheceram instantaneamente. Elas dançaram, girando uma em torno da outra, até se unirem em uma única e brilhante essência. Uma voz poderosa ecoou em sua mente, mas parecia vir de dentro dele mesmo. Guardião, tua jornada chegou à verdade. Era a voz da chama. Os magos temeram o fim e prenderam a essência da criação em uma luz. Desde então, o mundo esqueceu o ciclo. Então eu a mantive presa? Alaric perguntou com um misto de culpa e compreensão. Tu a mantiveste desperta, respondeu a voz suave e sábia, até que chegasse o tempo do perdão. Com lágrimas nos olhos, Alaric estendeu as mãos e permitiu que a chama caísse na fonte. A água brilhou em dourado, e 1000 faíscas se espalharam pelo templo, voando em todas as direções. O castelo em ruínas reacendeu com uma nova luz. As florestas floresceram com cores vibrantes, e o mar sob o sol nascente parecia sorrir. Um verdadeiro espetáculo de renascimento. Parte 4. O despertar da luz. Quando o sol finalmente surgiu sobre Eldória, o mundo inteiro parecia ter renascido. No templo vazio, restava apenas uma pena dourada, flutuando suavemente sobre a água, a última lembrança do guardião. A brisa gentil levou essa pena até o vilarejo, onde uma jovem chamada Mira sonhava com o castelo, sem entender o porquê. Ela seguiu a luz da pena até um campo de flores deslumbrante, e ali a chama pousou sobre sua mão. A luz não é minha, nem tua, sussurrou uma voz doce e profunda. Ela é de todos os que ainda acreditam no amanhecer. A chama desapareceu, mas dentro de Mira, um brilho suave e constante começou a pulsar. Nos dias que se seguiram, o vilarejo floresceu de uma forma que ninguém jamais imaginou. O riso voltou a ecoar pelas ruas, e a esperança reacendeu nos olhos de cada pessoa. Às vezes à noite, as pessoas juravam ver um homem de manto escuro caminhando entre as estrelas, carregando um sorriso sereno. Ele havia encontrado sua paz. Encerramento. E assim, minha gente, chegamos ao fim da nossa história. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o silêncio que a noite nos oferece. A chama de Eldória, essa luz que nunca se apaga, vive agora dentro de você. Ela é o perdão que nos liberta, o recomeço que nos impulsiona, a força que renasce mesmo quando tudo parece escurecer. A verdadeira magia, meus amigos, é nunca, jamais, deixar de acreditar na sua própria luz. Muito obrigado por se juntarem a mim nesta jornada mágica. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem precisa de um pouquinho de esperança e, claro, se inscrever no canal para mais noites como esta. Boa noite. E que a chama de Eldória ilumine seus sonhos. Até a próxima.